Quando uma criança nasce, normalmente é muito fácil você dizer qual é o sexo, ok? Homem ou mulher. Isso é, desde que o mundo é mundo, essa definição não é complexa. A grande questão é, quando nasce uma criança que tem características femininas no seu genital e características masculinas, a questão é definir em que sexo essa criança deverá ser criada. Quando você, numa criança assim, encontra estruturas internas femininas, como ovário, e masculinas, o nome que é dado a este paciente é que ele tem um quadro de hermafroditismo. Do contrário, existem várias outras anomalias que são chamadas anomalias da diferenciação sexual. Esses pacientes têm o que nós chamamos de uma intersexualidade orgânica. Eles têm uma alteração na diferenciação sexual. E eles são também, algumas vezes, chamados de pacientes com intersexo. E para a definição do sexo dessas crianças, é necessário a participação de um médico, de uma equipe multiprofissional. Não, hermafrodita é uma forma de intersexualidade orgânica, na qual você vai ter as características internas de ovário e de testículo separados ou juntas. Intersexualidade abrange várias causas, de pessoas que têm hiperplasia da suprarrenal ou então uma insensibilidade à ação dos hormônios como a testosterona, que diferencia o genital masculino, entre outras, uma série de causas. Mas é muito importante frisar que hermafrodita e intersexo não são exatamente a mesma coisa, embora o hermafroditismo leve a um quadro de intersexualidade. A intersexualidade é uma urgência de caráter social, porque é muito difícil quando nasce uma criança e você não poder dizer para os pais imediatamente a que sexo essa criança pertence. Além disso, em algumas situações, como por exemplo da hiperplasia da suprarrenal, é uma emergência médica, porque essa criança pode desidratar, entrar em choque e morrer. Então, além da questão social, vai ocorrer, nesse caso, uma alteração orgânica muito importante. A hiperplasia da suprarrenal é uma doença em que existe um defeito nas enzimas da suprarrenal, que normalmente é uma glândula que ela processa o colesterol internamente dentro da glândula e uma série de outros hormônios, e termina tudo isso num hormônio chamado cortisol. Quando o organismo tem um defeito numa enzima e a suprarrenal não consegue produzir o cortisol, todos os hormônios se desorganizam e a tendência é que esse paciente passe a produzir altas concentrações de testosterona. Que se você tem um bebê sendo gerado dentro do útero, menina, essa testosterona vai fazer com que o genital fique masculinizado. Internamente, uma criança que tem ovário, tem útero, mas o genital externo é masculino. Além do que, a alteração hormonal também pode alterar um hormônio, que é a aldosterona, responsável pelo equilíbrio do sódio e do potássio no organismo, e essa criança pode desidratar. Existem vários grupos mundiais, e mesmo aqui no Brasil, nas principais universidades, que lidam com pacientes com intersexualidade, fazendo pesquisa em problemas de suprarrenal, pesquisas em genes novos, que são responsáveis por um grande número de casos de intersexualidade. Mas são pesquisas bastante complexas, e um dos grupos que mais se destaca é o grupo do GIEDS, que é um grupo multiprofissional da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. Vejam, os pais, diante de um filho que nasce com intersexualidade, a primeira coisa é manter a calma. Saber que eles precisam da ajuda o mais rápido possível de um grupo multiprofissional. Porque para definir o sexo dessas crianças, o que vai ser necessário? Você tem que definir o sexo genético, como são os cromossomos dessa criança, o sexo interno, que órgãos internos ela tem, o sexo do genital, que genital ela tem, é mais masculino, é mais feminino, o sexo hormonal, que tipo de hormônio essa criança produz,
E também o sexo social. O que os pais acham? Como os pais querem criar esse filho? Então é muito importante a participação de todos. E hoje, ao contrário do que acontecia antigamente, a opinião dos pais é muito importante. Eles fazem parte da equipe também numa tomada de decisão. E é necessário ficar muito calmo em relação a expressões que eventualmente os pais podem ouvir nas maternidades, como seu filho nasceu sem sexo. Isso não é verdade. Todas as crianças têm um sexo. O problema é que, em algumas circunstâncias, a gente tem que ajudar nessa definição. E eu sei que esse tipo de expressão magoa muitas mães e deixa muitas mães muito inseguras com o que vai acontecer com seus filhos. Mas a coisa mais importante é não perder o afeto, não perder essa coisa da maternagem, que é muito importante para qualquer criança que nasce com qualquer tipo de problema.